assunto de extrema atualidade, porque nós estamos vivendo uma crise da ética. E estamos vendo aí por toda parte a necessidade de reformular os princípios da sociedade. Então é muito importante que se faça a discussão, em especial entre os médicos, que há muitos milênios têm essa preocupação. É fundamental principalmente na formatação que está sendo feita, né? Num trabalho a três mãos, onde a Federação Nacional dos Médicos, o Conselho Federal de Medicina e Associação Médica Brasileira e mais alguns parceiros estão buscando criar condições para que o Código de Ética Médica ele se adeque à atual realidade do exercício da profissão médica. Desde que ele foi revisto da última vez, muitos avanços técnicos, científicos já foram incorporados ao exercício da profissão médica. Outra questão importante é que a forma do trabalho médico também mudou nesse período. E é preciso que ele dê resposta aos anseios e às necessidades que a população médica precisa, de um lado, para que ela possa exercer eticamente a sua profissão, de outro lado, para que a sociedade também possa saber o que esperar do exercício profissional ético da medicina. Veja bem, historicamente os códigos foram construídos apenas com a participação de um pequeno grupo, sem uma distribuição das decisões, das discussões pelo menos, para o conjunto dos médicos. E nós entendemos dessa vez que precisávamos de um amplo debate dentro da categoria, dentro dos conselhos e também numa segunda etapa com a própria sociedade civil. As mudanças sociais, as mudanças da atuação do médico, as exigências da população e o próprio contexto social fez com que a gente reestudasse o código, porque o nosso atual código é de 88. Então ele já tem que ser modificado e reestruturado dentro das mudanças que a sociedade exige. Por exemplo, as questões dos transplantes de embrião, das células embrionárias, todas são questões que o Código de Ética não contempla. E ele precisa se modernizar. Olha, hoje em dia, pelo que foi visto nas eleições dos conselhos, mostra exatamente que há uma necessidade, há um sentimento de que haja um aperfeiçoamento dos conselhos, principalmente do Código de Ética Médica. Eu acho que a hora é boa, é essa, é possível haver mudanças importantes, mas como o Conselho é um órgão que não tem essa facilidade de determinar mudanças imediatas, a coisa tem que ser bem estudada, bem pensada, para que não haja nem traga prejuízos, para que o Código de Ética que esteja saindo seja prejudicado em função de um novo que não atenda os anseios da classe médica. A importância vem fundamentalmente da evolução do mundo, de alguns conceitos, da própria legislação civil, penal. E a partir do momento que há essa evolução, que muitos valores modificam, muitas posturas modificam, é natural que todos os códigos, todos os processos tenham que ser, de tempos em tempos, revistos para que se acompanhem, se falem uma língua universal. O que temos que levar em consideração é que o mundo sofre uma evolução constante. Você veja que hoje a gente vive em plena era de informática. Então, o Código de Ética ele necessita atualizar para poder acompanhar essa evolução e cumprir o seu papel essencial, que é o quê? Proteger a profissão do médico e proteger a sociedade como um todo. O Código de Ética Médica é quem rege os passos do médico no seu dia a dia. E o médico ele precisa realmente estar ciente de suas responsabilidades, bem como os seus direitos. Porém, esses direitos eles não podem sobrepor também os deveres que ele tem no seu dia a dia. E é claro que, como toda a sociedade, a medicina sofre evoluções. E é claro que isso faz com que também haja um aprimoramento nos códigos de conduta do nosso dia a dia na vida prática. Eu acho que, como a gente vive numa sociedade pós-moderna, a gente tem que crescer na evolução da tecnologia. Tem muitos itens que o nosso código antigo não está previsto e você tem que saber disso e a gente tem que incorporar essas coisas que a tecnologia cresceu, como transplante, aborto, muitas outras células-tronco, nada disso está no nosso código. A gente com isso tem que atualizar o nosso código. Eu acho que essa revisão é muito boa. Não é que vai modificar, porque as diretrizes, os pilares que norteiam a nossa classe, elas têm os pilares. A gente tem que evoluir com a tecnologia e caminhar essa tecnologia no caminho da ética e da bioética também.
A importância é a atualização que nós teríamos de todos os nossos ditames dentro do Código de Ética Médica, voltado muito hoje para o sigilo médico, para assuntos que estão defasados, né, nessa área do Código. Nós temos uma medicina que é extremamente progressista, nós temos uma ciência que agrega conhecimentos, comportamentos, avanços todos os dias. Então essa medicina, essa prática médica renovada, traz fatos novos. Junto com isso, nós temos uma sociedade que é uma sociedade dinâmica. Quer dizer, há 200 anos atrás, a sociedade movia-se num ritmo muito lento. Hoje a sociedade se move numa rapidez muito grande. Então é preciso que o processo de reflexão, de compromisso moral e ético, ele seja atualizado, para que nós tenhamos uma carta, e é isso que o Código de Ética é, uma carta de cidadania, que atenda aos anseios da população, que atenda às necessidades do médico, que atenda aquela vontade de oferecer a cada um cidadão uma medicina executada com competência, com segurança e com um compromisso ético que seja irretocável. Bem, a revisão do Código de Ética Médica, ela se faz, eu diria assim, necessária e até urgente em função das mudanças que o mundo passa nesses últimos 20 anos, quer na área cultural, na área comportamental, na área de valores e na área tecnológica, no avanço da medicina científica. Então nós temos que adaptar isso para os profissionais da área da medicina. Eu penso que é muito importante, né? Houve uma evolução, né, da medicina, da tecnologia, e isso a gente precisa rever. Algumas coisas que ainda não são implementadas, elas precisam ser discutidas, elas precisam ser avançadas, né? Mas o cerne, né, a postura, a atitude médica, o compromisso solidário com a sociedade, isso não deve mudar. As coisas mudam, a sociedade evolui, o mundo hoje é outro, é diferente. E o código anterior já precisava realmente de uma reformulação, para se adequar aos novos tempos. Vem bem a calhata e eu acredito que nós vamos avançar bastante. O Código de Ética Médica, bem como o Código de Processo do processo médico, ele tem que ser discutido porque existem mudanças de posição da sociedade em relação ao que ela espera da atuação médica. Ao contrário do que muita gente pensa, o Conselho não é para proteger médico, é para proteger a sociedade de maus médicos. E como a sociedade muda de tempos em tempos o seu posicionamento, o Código de Ética tem que se adequar.